Fala galera, esse é o Investidores Universitários e hoje a gente vai falar sobre um dos melhores investimentos que existem, na minha humilde opinião, que são os fundos imobiliários. Não esqueça de se inscrever, seguir a gente lá no Instagram, porque agora como a gente vai falar sobre investimentos de risco, é importante que você tenha todo o conteúdo disponível para não fazer nenhum erro quando estiver começando a investir. E agora, finalmente, a gente chegou nos investimentos de renda variável. Então, agora a gente não tem mais garantia de que a gente vai ter um retorno. Ou seja, a gente pode perder dinheiro, mas também ganhar mais do que na renda fixa. Então, o que são fundos imobiliários? Bom, fundos imobiliários são fundos especializados em investimentos lastreados no mercado imobiliário. E a gente tem basicamente dois tipos de fundos: os de tijolo e os de papel. Os de tijolo são os que investem especificamente em imóveis, tá? E os de papel são os que utilizam investimentos lastreados no mercado imobiliário. Por exemplo, a gente já falou aqui no canal sobre LCI. Esse é um investimento lastreado no mercado imobiliário. Então, esses fundos de papel eles se especializam nesse tipo de investimento. LCIs, CRIs, que são somente para investidores qualificados. Mas então eles não investem em imóveis físicos, eles investem em papéis, investimentos relacionados a imóveis. E os fundos de tijolo, eles normalmente se especializam em alguma classe específica de ativos imobiliários. Então, por exemplo, vão ter fundos imobiliários de tijolo focados somente em comprar shoppings. E aí você, quando compra uma cota desse fundo imobiliário, se torna dono de uma parte desses shoppings. Esses shoppings, que são propriedade dos fundos imobiliários, eles vão alugar o espaço interno deles para as lojas. Então, esses aluguéis é principalmente o foco do fundo imobiliário, porque esses aluguéis eles vão ser distribuídos para os cotistas. No caso, se você investiu, você vai ser um cotista, então você vai ficar recebendo parte desse aluguel mês após mês. Bom, mas por que eu vou investir em fundos imobiliários se eu posso investir em imóveis diretamente? Bom, tem algumas coisas que a gente tem que ressaltar com relação a isso. Para você comprar um imóvel, você precisa ter um certo dinheiro, uma quantia muito mais elevada, ou fazer um financiamento imobiliário, certo? E pagar juros por isso. A questão é que os fundos imobiliários eles são muito mais acessíveis para as pessoas, pequenos investidores principalmente, porque tem fundos imobiliários que com 10, 12 reais você consegue se tornar sócio desse fundo. A maioria deles vão estar na casa de 100 reais mais ou menos, mas existem alguns específicos com 10 reais que tem uma boa qualidade já e os pequenos investidores podem comprar. Então com 10 reais você consegue se tornar sócio de um fundo de investimento imobiliário. Somando os rendimentos que você recebe todos os meses, mais a valorização ou desvalorização da cota, você vai ter o rendimento real. E é muito importante ficar claro que, como a gente está falando de renda variável, a cota, se você comprou a 100 reais, ela pode voltar a 50 reais, por exemplo, você pode perder 50% do patrimônio. Então, é importante a gente estudar bastante antes de comprar qualquer tipo de cota de fundo imobiliário, qualquer ação. Tudo que for relacionado à renda variável, tem que tomar muito cuidado, porque caso a gente compre um ativo que não é de qualidade, ele pode cair muito de preço e a gente pode ficar numa situação bem delicada. Outra vantagem muito importante, vamos supor que você tem um imóvel lá no valor de 100 mil reais, ou 200 que seja, e você precise metade desse dinheiro só para fazer um investimento, fazer uma reforma, comprar um carro, que seja. Tem como você vender, por exemplo, metade do seu imóvel? Não, né? Mas com fundos imobiliários, se você tiver uma posição de 100 mil reais ou 200 mil reais, você pode facilmente ir no home broker da sua corretora e fazer uma ordem de venda com metade da sua posição, ou seja, como se você estivesse vendendo metade do seu imóvel. E a rentabilidade desses investimentos ela acontece através de duas formas. A primeira delas é através da valorização da cota. Então, se você comprou o fundo imobiliário a 100 reais e hoje ele está a 110 reais, por exemplo, você teve uma valorização na cota desse fundo imobiliário. Outra forma de você ter rentabilidade com esse tipo de investimento é através dos aluguéis mensais que vão ficar caindo na sua conta da corretora. Então, os fundos imobiliários, por lei, eles têm que distribuir 95% do lucro líquido a cada 6 meses. Mas aqui no Brasil, normalmente, os fundos distribuem mensalmente, pelo menos todos que eu conheço distribuem mensalmente. Então, você vai ter uma renda todo mês a mais a partir do momento que você tiver uma cota nesse fundo imobiliário. Então, cada fundo ele vai ser focado em uma classe de ativo diferente. Vão ter alguns que vão focar principalmente em laje corporativa, outros vão ser focados em logística, outros em agência bancária, entre outros. Tem uma diversidade bem grande para a gente poder explorar dentro dessa classe de ativos. Eu só quero esclarecer uma dúvida que eu tinha quando comecei a investir, que é a seguinte: quando a gente compra um título de tesouro direto, por exemplo, a gente está emprestando nosso dinheiro para o governo, certo? Quando a gente compra um CDB, a gente está emprestando para um banco, e uma debênture a gente está emprestando
para a empresa. Então, nosso dinheiro realmente sai da nossa mão e vai para a mão da empresa. O que acontece com a renda variável? A renda variável, ela é o mercado secundário, tá? A bolsa de valores, ela é o mercado secundário. Então, como eu comecei a explicar lá no vídeo das debêntures, caso você não viu ainda, o card vai estar aqui em cima. O mercado secundário é investidor para investidor, ou seja, quando você compra um fundo imobiliário, quando você compra uma ação, você não está enviando seu dinheiro diretamente para o fundo ou diretamente para a empresa que você está comprando, tá? Você está trocando a ação ou fundo imobiliário de mão, simplesmente isso. Ou seja, se o investidor A botou lá uma ordem de venda, o investidor B botou uma ordem de compra e os valores fecharam, o título do investidor A vai para o investidor B e o dinheiro também é trocado entre eles, ou seja, a empresa e o fundo imobiliário não têm nenhuma participação nesse negócio, o dinheiro não vai até eles, eles não têm influência, tá? Mas como eu disse, é renda variável, então a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente vai escolher algum fundo imobiliário. E agora o Felipinho vai falar um pouco sobre isso na área de riscos. Então galera, tudo certo? Quando falamos sobre risco na renda variável, o grande risco que a gente tem é que esse investimento vá à falência. Mas como os fundos imobiliários de tijolo têm imóveis reais na sua carteira de investimento, a chance desses fundos quebrar é muito baixa, certo? Porque querendo ou não, um imóvel físico sempre vai ter algum valor. Mas mesmo assim podem ter quedas bem fortes, como 50% por exemplo. Já os fundos de papel, dependendo da sua carteira, eles podem ser um pouco mais arriscados, pois caso as emissoras desses títulos não paguem com as suas obrigações, isso pode gerar um grande problema no futuro. E é por isso que os fundos de papel normalmente têm um dividend yield um pouco maior, porque seguindo a nossa regra, né, quanto maior o risco, maior a rentabilidade. E dividend yield, basicamente para quem não sabe, é o seguinte: pense assim, a cada R$100, quanto que você vai ter de retorno em um ano? Por exemplo, se você investiu R$100 e o dividend yield dessa empresa é 3%, em um ano ela vai te pagar mais ou menos R$3. E agora o Nicão vai falar para vocês um pouco sobre a liquidez dos fundos imobiliários. Acompanha aí. Bom, e agora relacionado à liquidez. É outro ponto que eu acho muito importante nos fundos imobiliários. A liquidez dos fundos imobiliários, ou pelo menos da maioria deles, é bem alta, tá? Então, o que significa isso? Vamos supor que você tem um imóvel, você quer vender ele. Você consegue vender ele, sei lá, daqui a 2 dias, por exemplo? Não, né? É muito difícil acontecer isso. Você tem um comprador com um volume tão alto quanto o imóvel, assim, é muito difícil de acontecer. Nos fundos imobiliários, não. Porque como eles são negociados na bolsa de valores, você pode simplesmente ir lá, emitir uma ordem de venda e vai ter um comprador quase que de certeza para comprar as cotas e você receber o seu dinheiro de volta. Como no Brasil o volume de investidores é menor com relação a outros países, a nossa bolsa de valores acaba movimentando um volume menor. Isso significa que existem alguns fundos imobiliários específicos que podem ter uma liquidez bem baixa. Com a liquidez reduzida, se torna complicado para você sair de uma posição, principalmente se você tiver um volume muito alto. Porque o que acontece? Se você tiver com uma posição lá de, vamos botar, R$100.000, e aí isso com fundos bem específicos, tá? A maioria deles vai ter uma liquidez tranquila, mas só para você tomar cuidado com relação a isso. Se ele tiver uma liquidez muito baixa, tiver poucos negócios no dia, talvez você não consiga vender tudo que você quiser no mesmo dia. Com R$100.000 provavelmente sim, mas na casa de 1 milhão se torna bem mais complicado você sair desse tipo de fundo imobiliário. E agora se liga em mais uma vantagem dos fundos imobiliários que o Felipinho vai falar na área de tributação. Vamos falar um pouquinho de tributação agora. Só para lembrar, nos fundos imobiliários a gente tem 2 formas de ganhar dinheiro. A gente ganha o aluguel, que é todo mês, e a gente ganha com o aumento dessa ação, ou seja, com a valorização dela. No aluguel é isento de imposto de renda, então a gente não vai pagar absolutamente nada, esse dinheiro já é líquido na sua conta, você pode fazer o que você quiser com ele. Já o rendimento, a valorização, você tem que pagar 20% sobre a valorização. Então se você comprar um fundo por R$100, ele valorizou e chegou a 200 e você vender ele, você vai ter que pagar esses 20% ali do rendimento para o governo como imposto de renda. E aí fica claro, né, que talvez você comprar um imóvel, você juntar dinheiro para comprar um imóvel ou até você mesmo construir, né, comprar o terreno, depois construir alguma coisa e depois lá na frente você vai começar a cobrar o aluguel, talvez não seja a melhor opção. Porque nos fundos imobiliários você já pode com bem pouquinho, com 10, 5, R$2 até já achei fundo imobiliário, você já pode ser sócio de um fundo e você já vai estar recebendo aluguel com isso. Então fica aí uma grande dica para você. Então fica bem simples, né? O aluguel vai cair na sua conta todo mês, é como se fosse uma casa que você já tem alugada, você pode usar como quiser. E a valorização você vai pagar 20% sobre o rendimento dela.
Tranquilo? Galera, se você gostou do vídeo, por favor, deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder nosso conteúdo, segue a gente lá no Insta e até o próximo vídeo.